Esses dias eu estava fazendo um estudo no Sermão da Montanha das bem-aventuranças, onde Jesus fala a respeito das pessoas que são bem-aventuradas. E dentre uma série de pessoas que ele classifica como sendo bem-aventuradas, ele diz: bem-aventurados os mansos. Eu quero ficar somente nessa frase, porque estudando eu pude compreender o que Jesus estava falando a respeito de quem são essas pessoas que ele considera como sendo mansas, que são essas pessoas bem-aventuradas. Todos nós podemos nos tornar essa pessoa que é mansa, que Jesus fala a respeito desses mansos de espírito. A gente percebe que a Bíblia fala a respeito de Moisés, que Moisés ele foi um homem muito manso. Dificilmente encontraremos alguém com a mansidão que Moisés ele agia, como ele tratava as pessoas e as situações. Ele era considerado um homem muito manso. Mas nem sempre esse homem considerado muito manso, ele foi assim. Anteriormente, ele era um homem que agia impetuosamente. Ele era um homem que, em muitas ocasiões, agiu sem pensar. Quando, por exemplo, ele se revolta com um egípcio, ele mata o egípcio. Mas, embora ele fosse esse homem que agia através de impulsos e foi possuído de ira a tal ponto de matar e tirar a vida de um homem, a Bíblia diz que esse mesmo homem se tornou uma pessoa mansa lá na frente. Então todos nós podemos nos tornar pessoas mansas de espírito. E estudando eu pude ver que esse manso que Jesus se refere é a pessoa que é literalmente amansada, que é pacificada pelo Evangelho de Jesus Cristo. O exemplo que eu quero trazer aqui é como um cavalo selvagem, um cavalo que ainda não foi domado, que não foi domesticado, que não foi ensinado. Ele é um cavalo selvagem, ele é um cavalo que vai agir por impulsos, ele é um cavalo que dificilmente alguém terá contato com ele pelo fato dele não ter sido amansado. Mas após ele ser amansado, após ter sido colocado uma sela sobre ele, ele ter sido ensinado e domesticado, ele se torna um cavalo manso. Esse cavalo que posteriormente se torna manso, nem sempre foi manso. Ele foi domesticado, ele foi amansado. E é sobre isso que Jesus está falando, sobre sermos pessoas amansadas e pacificadas pelo seu evangelho, pela sua palavra, pelo encontro com ele. Todos nós podemos nos tornar pessoas mansas de espírito. Mas aí você vai dizer o seguinte: Israel, eu não sou manso de espírito. Eu ajo por impulsos, eu ajo em muitas ocasiões sem pensar. Eu falo sem pensar, eu pratico coisas às vezes que posteriormente eu me envergonho. Talvez você seja como Moisés antes do encontro com Deus, antes da sarça. Talvez você esteja como Moisés ali, que tira a vida do egípcio, que age sem pensar. Mas você pode se tornar o Moisés amansado, pacificado, que a Bíblia diz que foi um homem muito manso. Todos nós podemos, e é isso que Jesus quer de cada um de nós. Nós nos enganamos quando pensamos que quando nós aceitamos a Cristo, a nossa vontade será feita. Pelo contrário, Jesus ele diz assim: seja feita a sua vontade, seja feita a vontade de Deus. Quando eu coloco a vontade de Deus acima da minha vontade, eu me torno uma pessoa mansa, ou seja, amansada. Todas as vezes que eu pego as minhas vontades e sacrifico elas para que a vontade de Deus seja feita e se cumpra na minha vida, eu estou sendo amansado, domesticado. Eu permito que Cristo coloque a sela, para que eu seja selado, para que eu seja domesticado, para que eu seja pacificado pela sua palavra e à luz do seu evangelho. Todos nós
podemos ser essa pessoa que ele considera como sendo mansa de espírito. Devemos e precisamos ser amansados por Jesus, pela sua palavra, pelo seu evangelho. Precisamos ser domados. A nossa vontade não é boa. As nossas inclinações não são boas. As nossas inclinações são para coisas erradas. São para para o pecado. Mas a vontade de Deus que me amansa, que traz essa sela sobre mim, é boa, perfeita e agradável. E é o fato de permitir que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vida, que é o ser amansado, me tornar uma pessoa mansa, me tornar uma pessoa pacificada pelo Evangelho. Permita que Cristo, com seu amor, ele te amanse, ele coloque a sua sela sobre a sua vida, para que sejamos essas pessoas mansas de espírito. Espero ter compartilhado rapidamente com você essa breve reflexão que eu achei muito interessante. Sejamos esse homem, essa mulher amansados por Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Paz e bem.